habitualmente é a natureza dos espíritos que as transmitem. Quem haja estudado o mundo dos espíritos, em todos os graus da escala, sabe que há espíritos cuja perversidade se iguala à dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos ignóbeis, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos, e que devem vejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Só por uma estranha aberração mental e falta de bom senso se poderia acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. 194. Quarto, segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes escrevem com rapidez maior do que normalmente o fariam em seu estado habitual. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se haver neles uma superabundância de fluido, que lhes permite identificação instantânea com o espírito. Esta qualidade apresenta, às vezes, o inconveniente de tornar muito difícil a leitura da mensagem, salvo se for lida pelo próprio médium, em virtude da rapidez com que foi obtida. É muito fatigante, porque o médium gasta muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos ficam num estado de superexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se agitam num tremor que não conseguem dominar. A causa primeira desse fato está sem dúvida no organismo, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, uma impressão penosa. Só muito raramente esses médiuns devem servir-se de sua faculdade mediúnica, pois o uso muito frequente dela lhes poderia afetar o sistema nervoso. Capítulo Identidade dos Espíritos. Distinção entre os espíritos bons e os maus. 195. Quinto, segundo as qualidades morais dos médiuns. Mencionamo-las sumariamente de memória, apenas para completar o quadro, visto que serão tratadas adiante, especialmente nos capítulos Influência moral do médium, Obsessão, Identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns pode exercer na segurança das comunicações e quais os que com razão se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. 196. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados, os que não podem livrar-se de espíritos importunos e enganadores, mas que não se deixam iludir. Médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados, os que sofrem uma dominação moral e, muitas vezes, material por parte de espíritos maus. Médiuns levianos, os que não levam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. Médiuns indiferentes, os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem, nem modificam em coisa alguma o proceder e os hábitos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se relacionarem unicamente com espíritos superiores. Julgam-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que não venha por seu intermédio. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm a aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis, variedade dos médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas de que sejam objeto as comunicações que recebem e se irritam com a menor contradição. Se mostram o que obtêm,
Não é para pedir a opinião de ninguém, mas para que o trabalho deles seja admirado. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixar que se exibam onde quiserem. Que procurem ouvidos mais complacentes ou que se zoem, nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença deles. Erasto. Médiuns mercenários, os que exploram suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas uma vantagem qualquer. Médiuns de má fé, os que, possuindo faculdades reais, simulam faculdades que não têm, para se darem mais importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem certos efeitos por meio do charlatanismo. Médiuns egoístas, os que só se servem de suas faculdades para uso pessoal e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos, os que olham com despeito a maior consideração que é dispensada a outros médiuns, que lhes são superiores. Todas estas más qualidades têm necessariamente a sua contraparte no bem. 197. Bons médiuns. Médiuns sérios, os que só se servem de suas faculdades para o bem e para fins verdadeiramente úteis. Utilizar-se delas para satisfação de curiosos indiferentes, ou para futilidades é, para eles, uma profanação. Médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam livres das mistificações. Longe de fugirem das opiniões desinteressadas, eles as solicitam. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais em favor dos outros. Médiuns seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança, pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, e que, portanto, se acham menos expostos a ser enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de modo algum dos nomes mais ou menos respeitados com que os espíritos se manifestam. É incontestável, bem o sentis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, suscitareis contrariedades e até a animosidade de alguns, mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é bom médium, ou seja, que é assistido por espíritos maus. Aliás, como eu já disse, tudo isto é passageiro e os maus médiuns, os que abusam usam mal de suas faculdades, sofrerão tristes consequências, conforme já tem acontecido com alguns. Aprenderão a própria custo o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes concedera unicamente para o adiantamento moral deles. Se não puderdes reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, porque, posso dizê-lo, Deus os reprova. Erasto. Este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procurem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque a leitura dele lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de quem quer que se ocupe de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, de que é o complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que imaginais, para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates. 198. Todas estas variedades de médiums apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas, em verdade, não passam de nuances de outras, mas que nem por isso deixam de resultar de aptidões especiais.
É muito raro que a faculdade de um médium se circunscreva rigorosamente a um único gênero, o que se compreende facilmente. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, mas sempre haverá predominância de uma, e essa é que ele deve tratar de cultivar, se for útil. É erro grave querer forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possua. A pessoa deve cultivar todas aquelas cujos germens reconheça possuir. Procurar ter as outras é, antes de tudo, perder tempo. Em segundo lugar, é correr o risco de perder, ou, com certeza, enfraquecer as faculdades de que já seja dotado. Quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Notai, de passagem, que o desejo de ampliar indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam sempre os presunçosos, que se tornam então joguete de espíritos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio ou ambição, à posse de faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates. 199. O estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também é o evocador. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas a serem feitas a ele, convém que se escolha o médium mais apto àquilo que se tem em vista. Interrogar o primeiro que se apresente a expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas. Por exemplo, ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que apareça, apenas porque saiba escrever. Suponhamos um músico, que queira a execução de um trecho de canto por ele composto. Tem à sua disposição muitos cantores, todos eles hábeis, entretanto, não os tomará ao acaso, escolherá, para seu intérprete, aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades, enfim, correspondam melhor à natureza do trecho musical. Os espíritos fazem a mesma coisa com relação aos médiuns, e nós devemos fazer como os espíritos. Cumpre notar, além disso, que as variações que a mediunidade apresenta e as quais outras mais se poderiam acrescentar nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre, jovial, pode obter habitualmente comunicações graves, mesmo severas e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que age sob a impulsão de uma influência estranha. Voltaremos ao assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Capítulo 17. Formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. 200. Trataremos aqui, especialmente, dos médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que todos ambicionam possuir. Infelizmente, não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar, ainda que de forma aproximada, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, que algumas pessoas tomam por indícios, nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar. Pode-se obter a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas ou diretamente com a mão. Como este último meio é o mais fácil e, podemos dizer, o único empregado hoje, é ele que recomendamos a preferência de todos. O processo é dos mais simples, consiste unicamente em alguém pegar um lápis e papel e pôr-se na posição de quem escreve,
sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. 201. Como disposição material, recomendamos que se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É preferível mesmo que esta não descanse inteiramente no papel. A ponta do lápis deve tocar na folha o suficiente para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis quando se começa a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São simples preliminares para o aprendiz. 202. É indiferente que se use pena ou lápis. Alguns médiuns preferem a pena, embora ela só possa servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tanta velocidade que o uso da pena seria quase impossível ou, pelo menos, muito incômodo. Dá-se a mesma coisa quando a escrita é entrecortada e irregular, ou quando se manifestam espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. 203. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder conversar com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porque a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabeleçam instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade, nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Convém, por isso, no começo, que o médium não se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois muitas vezes acontece não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe devote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade, fazendo, para isso, um apelo geral e se dirigindo principalmente ao seu anjo da guarda. Não há, para esse fim, nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado, sem receio, de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os espíritos. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um espírito bom vir comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assiste e afaste os espíritos maus. Formulada a súplica, espera-se então que um espírito se manifeste, fazendo o médium escrever alguma coisa. Pode acontecer que compareça aquele que se deseja, como pode ocorrer também que venha um espírito desconhecido ou anjo da guarda. Qualquer que ele seja, porém, dar-se-á a conhecer em todos os casos. Mas, então, apresenta-se a questão da identidade, uma das que requerem mais experiência, pois raros são os principiantes que não estejam expostos a ser enganados. Trataremos disso logo adiante, em capítulo especial. Quando o médium deseja chamar determinados espíritos, é essencial que comece a dirigir-se somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para atender ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso que permita tal espírito comunicar-se comigo, ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal maneira que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não. Por exemplo, estás aí?
Queres responder-me? Podes fazer-me escrever, etc. Mais tarde essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se apenas de estabelecer uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não trate de questões de interesse particular e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia pelo espírito a quem é dirigida. Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. 204. Uma coisa ainda mais importante a ser observada, do que o modo de fazer a evocação, é a calma, o recolhimento que se deve ter, aliados ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o que se quer. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua, sem paciência nem desejo febricitante. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, nada mais resta a fazer, senão renovar todos os dias a tentativa, por 10 minutos, ou um quarto de hora, no máximo, de cada vez, durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente logo da primeira vez. 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar, por outro médium, um espírito sério e adiantado. Mas, é bom lembrar, quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que muitas vezes os ensaios resultem frutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, já que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Uma pessoa pode, pois, ser médium sem o saber, e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder, sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder, não. Deve-se levar em conta também a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há espíritos tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estovados. Por isso, aconselhamos que o interrogante se dirija a espíritos esclarecidos que, geralmente, respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, caso haja possibilidade de sucesso. 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se, como auxiliar momentâneo, um médium escrevente, maleável, já formado. Se ele puser a mão, ou os dedos, sobre a mão daquele que deve escrever, é raro que esta última não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa em tal circunstância. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido com frequência e regularidade, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize, com essa intenção, o braço e a mão daquele que quer escrever. Muitas vezes, o magnetizador se limita a colocar a mão no ombro daquele, e nós o temos visto escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode produzir-se também sem nenhum contato, apenas por efeito da vontade do auxiliar. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder, para produzir tal resultado, há de desempenhar aí importante papel, e que um magnetizador incrédulo exercerá fraca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil algumas vezes,
para apontar ao principiante uma série de pequenas precauções que ele frequentemente despreza, em detrimento da rapidez de seus progressos. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. 207. Outro meio, que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade, consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, devem tentar escrever, apelando cada uma para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou, então, uma delas poderá fazer, sem designação especial e em nome de todos os membros da reunião, um apelo geral aos espíritos bons, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos espíritos bons do que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se facilmente o que acontece em tal caso. As pessoas que se reúnem com a mesma intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro e eles o aproveitam. Esse meio deve ser empregado principalmente nos grupos espíritas que não dispõem de médiums ou que não os possuam em número suficiente. 208. Tem-se procurado processos para a formação de médiums, como se tem procurado diagnósticos, mas, até o momento, não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos. Convencidas de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência de ordem toda material, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica, a ponto de quase desarticularem o braço e a cabeça. Não descrevemos esse processo, que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque não possuímos nenhuma prova de sua eficácia, como também por estarmos convencidos de que pode oferecer perigo às pessoas de complexão delicada, em virtude do abalo que produzem no sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. 209. No médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escreverem a sua revelia, ao passo que crentes sinceros não o conseguiam, o que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. 210. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não consegue dominar. Muitas vezes, não é capaz de traçar senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se tornam cada vez mais nítidos e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita normal. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural, não oferecendo resistência nem propulsão. Alguns médiums escrevem correntemente com facilidade desde o princípio, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhes soltar a mão. Se seus exercícios se prolongarem demais, ou degenerarem em sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte, porque os espíritos bons nada fazem de inútil. Neste caso, é preciso redobrar o fervor no apelo à assistência dos espíritos bons. Se, apesar de tudo,
Não houver nenhuma alteração, o médium deve parar, desde que reconheça que nada obtém de sério. Pode-se recomeçar a tentativa todos os dias, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos, a fim de não se dar essa oportunidade aos espíritos zombeteiros. A estas observações, acrescento um espírito: há médiuns cuja faculdade não consegue ir além desses sinais. Quando, depois de alguns meses, continua obtendo apenas coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras isoladas, é inútil continuarem, pois será gastar papel sem proveito. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se deve dar a elas muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para treinarem o médium principiante. Jamais acrediteis que sejam espíritos elevados os que se dedicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Se, porém, o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos secundários acabam por se ligar a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. 211. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores, e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque, caso isso aconteça, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem-se perder os frutos das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em colocar-se o médium sob a proteção de Deus e, cheio de sincera fé, solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. O segundo ponto é aplicar-se, com meticuloso cuidado, a reconhecer, por todos os indícios que a experiência faculta, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Se forem suspeitos esses indícios, o médium deve dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir o espírito mau com todas as forças, provando-lhe que não conseguirá enganá-lo, a fim de que ele desanime. Esta razão pela qual é indispensável um estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares de experiência. A este respeito, há instruções bem desenvolvidas nos capítulos Obsessão e Identidade dos Espíritos. Aqui nos limitaremos a dizer que, além da linguagem, se podem considerar provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente deformada, de dimensões exageradas, apresentando formas ridículas ou pouco usuais. A escrita pode ser muito ruim, até mesmo pouco legível, sem que isso represente qualquer anormalidade, já que o fato depende mais do médium do que do espírito. Temos visto médiums enganados de tal maneira, que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se fossem letras de imprensa, infantilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. 212. Se o médium deve fazer tudo para não cair sob a dependência dos espíritos maus, mesmo que de forma involuntária, mas ainda deve fazê-lo para não cair voluntariamente. Um desejo incontrolável de escrever não deve levá-lo a dirigir-se ao primeiro espírito que apareça, na crença de que isto seja indiferente, salvo para se desembaraçar dele mais tarde, caso não lhe convenha. Não se pede impunemente a assistência de um espírito mau, seja para o que for,
pois ele pode exigir pagamento muito caro pelos seus serviços. Algumas pessoas, impacientes com o desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas, que consideram muito demorado, tiveram a ideia de pedir o auxílio de um espírito qualquer, pensando em despedi-lo logo em seguida. Muitos foram servidos como queriam e escreveram imediatamente. Mas o espírito invocado, pouco se incomodando por ter sido chamado nessas condições, mostrou-se menos dócil na hora de sair do que na hora de chegar. Conhecemos algumas criaturas do que foram punidas pela presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisessem, por anos de obsessão de toda a espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, no início, francamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretenso poder do seu subjugado para expulsá-lo quando bem entendesse. 213. A escrita é algumas vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas, com certos médiuns, é difícil que outra pessoa, a não ser ele próprio, decifre a mensagem, antes que haja adquirido o hábito de fazê-lo. É formada, frequentemente, de grandes traços. Os espíritos não têm o hábito de economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito o favor de recomeçá-la, o que ele em geral faz de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, onde põe toda a sua vontade, e rogando com fervor ao espírito para que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões habituais. Para mostrarem que uma pergunta lhes desagrade e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou outra coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não consegue obter nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que a mão consiga detê-lo. Se o espírito quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão pega convulsivamente o lápis e começa a escrever, sem que o médium possa opor-se a isso. Aliás, o médium sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se houve apenas uma parada momentânea, ou se o espírito concluiu o que tinha a dizer. É raro que não sinta quando o espírito partiu. São estas as explicações essenciais que tínhamos a dar, no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará, na prática, alguns detalhes que, por inúteis, não devem ser tratados aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos experimentarem, haverá mais médiuns do que em geral se pensa. 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É, com razão, a faculdade que todos os médiuns procuram obter. Mas o processo mecânico puro é raríssimo, pois a ele se associa, com muita frequência e em maior ou menor grau, a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade, não sabe se o que lhe sai do lápis vem dele mesmo, ou de outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso e deve prosseguir apesar de tudo. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não passavam pela sua mente e que até são contrárias às suas ideias, prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. 215. Se o médium não foi contemplado com a mediunidade exclusivamente mecânica, serão infrutíferas todas as tentativas para chegar a esse resultado. No entanto, ele cometeria grande erro se com isso se julgasse deserdado. Se é dotado apenas de mediunidade intuitiva, deve contentar-se com a que tem, pois ela não deixará de lhe prestar grandes serviços,
caso saiba aproveitá-la e não a repelir. Se, depois de inúteis experimentações, realizadas seguidamente durante algum tempo, não se produzir nenhum indício de movimento involuntário, ou se os movimentos que se produzem são fracos demais para dar resultados, o médium não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar em saber se esse pensamento procede do seu espírito ou de uma fonte estranha a ele. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva algum tempo depois. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de outro espírito. Isso acontece sobretudo quando o médium, puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe ocorrem boas ideias, deve agradecer ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. 216. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama um médium feito. Seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. É aí que começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada vez mais dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se pretender voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que buscarão explorar a sua presunção. 217. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. A satisfação que proporciona a alguns principiantes provoca neles um entusiasmo que precisa ser moderado. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem, e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas, e não a todo momento. Como os espíritos não estão constantemente às suas ordens, os médiuns correm o risco de serem enganados por mistificadores. É bom que adotem, para evitar esse mal, o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. Além disso, os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos do horário das reuniões, se disporão melhor a prestar esse auxílio. 218. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas, se por falta de médiums não puder recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade representa um meio de se exprimirem, mas não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque, sendo este surdo e cego, não o pode ouvir nem ver, cerca-o, ao contrário, de toda solicitude, como fazem conosco os espíritos bons. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Mudança de caligrafia. 219. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. O que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que ele tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que daí se pode tirar, com relação à identidade dos espíritos. A mudança de caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário dirigido pelo espírito. O mesmo já não acontece com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso,
O espírito atua unicamente sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias habituais, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, não prova absolutamente nada contra sua faculdade, porque a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, depende de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médiuns, por mais mecânicos que sejam. Designamos os que a possuem de médiuns polígrafos. Perde suspensão da mediunidade. 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. 1. Os médiuns podem perder a faculdade que possuem. Isso acontece frequentemente, seja qual for o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, verifica-se apenas uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. 2. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido. Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode fazer sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. 3. Qual a causa que pode determinar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi para que os espíritos o abandonem. Podemos abandoná-lo, quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras, ou os fatos por nós produzidos, aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite e, ainda menos, para a satisfação de suas ambições, mas para sua melhora espiritual e para que os homens conheçam a verdade. Se o espírito percebe que o médium já não corresponde aos seus propósitos e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se, em busca de um protegido mais digno. 4. O espírito que se afasta não pode ser substituído. Nesse caso, como se poderia compreender a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos que não desejam outra coisa senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode acontecer que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda a comunicação, a fim de lhe servir de lição e de lhe provar que sua faculdade não depende dele, médium, de modo que não há razão para se vangloriar dela. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, sem o que não haveria intermitências. Além do mais, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição, demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium a quem se afeiçoou, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que os outros espíritos o substituam. 5. No entanto, existem médiuns de grande mérito, moralmente falando, que não sentem qualquer necessidade de repouso e que se contrariam bastante com essas interrupções, cujo objetivo não compreendem. Serve para lhes experimentar a paciência e lhes pôr à prova a perseverança. É por isso que em geral os espíritos não fixam nenhum termo à suspensão da faculdade mediúnica, é para verem se o médium desanima. Muitas vezes é também para lhes dar tempo de meditar sobre as instruções recebidas. É por essa meditação dos nossos ensinos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. 6. Nesse caso, o médium deverá prosseguir nas suas tentativas para escrever. Se o espírito lhe aconselhar isto, sim, se disser que se abstenha,
não deverá prosseguir. 7. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Basta, aliás, que faça a cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que será inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa tem o único objetivo de verificar se já recobrou, ou não, a faculdade. 8. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam. De modo algum. Nesse caso, o médium se encontra na situação de uma pessoa que, tendo perdido temporariamente a vista, nem por isso deixará de estar rodeada de amigos, embora não os possa ver. O médium pode e deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e convencer-se de que é ouvido, pois a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, mas não das comunicações morais. 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre significa uma censura da parte dos espíritos. Não, sem dúvida, visto que pode ser uma prova de benevolência. 10. Por meio de que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Basta o médium interrogar a sua consciência e perguntar a si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que eles lhe dão, e terá resposta. 11. O médium que ficou impossibilitado de escrever não poderá recorrer a outro médium. Depende da causa da interrupção, que tem por fim, quase sempre, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois dos conselhos que vos foram dados, a fim de que não vos habitueis a só fazer as coisas com o nosso concurso. Se for este o caso, o médium nada obterá recorrendo a outro médium. Isto também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não podeis obrigá-los a agir à vossa vontade. E ainda por esta razão que as pessoas que não são médiuns nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Observação: de fato, deve-se observar que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, muitas vezes nada consegue de satisfatório, ao passo que, em outras ocasiões, as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito, que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, porquanto o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. Que nos abstenhamos, então, de insistir, que sejamos pacientes, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, se exigirmos resposta a qualquer preço, pois os bons deixarão que eles o façam, a fim de punirem a nossa teimosia. 12. Com que objetivo a providência dotou certas pessoas com o dom especial da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e da qual se sentem felizes. Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens. 13. Entretanto, há médiuns que sentem repugnância pelo emprego de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. 14. Se é uma missão, por que semelhante faculdade não é privilégio dos homens de bem, sendo concedida a pessoas que não merecem nenhuma consideração e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem e, também, para que possam receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar aos que não têm. 15. As pessoas que gostariam muito de escrever como médiuns, mas não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, com relação à benevolência dos espíritos para com elas. Não, pois pode acontecer que Deus lhes haja negado essa faculdade, como pode ter negado o dom da poesia ou da música, por exemplo. Contudo, se não gozam desse favor, podem gozar de outros. 16. Como um homem pode aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem,
nem por si mesmo nem com auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento. Não tem ele os livros, como o cristão tem o Evangelho. Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido suas palavras no instante mesmo em que saíam da boca do Mestre. Capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. 221. 1. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente de um estado anormal? Anormal, às vezes, mas não patológico. Há médiuns de saúde perfeita, os doentes o são por outras causas. 2. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. 3. Do ponto de vista higiênico, o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo, excluindo-se os casos de abuso. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção, ou, pelo menos, o exercício moderado, vai depender do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium o sente geralmente e, quando isso acontece, deve abster-se. 4. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras. Eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Itens 188 e 194. Influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro. 5. A mediunidade poderia produzir a loucura. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, se esta já não existir em estado rudimentar. Porém, se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelo estado moral da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ser cautelosos, sob todos os pontos de vista, pois qualquer abalo pode ser prejudicial. Influência do exercício da mediunidade sobre as crianças. 6. Será inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças. Certamente. E sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessiva superexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, pelo menos, só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais. 7. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Esses casos apresentam o mesmo inconveniente. Não. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e superexcitada. Notar que a criança que tem visões pouco se importa com elas, pois lhe parecem coisas muito naturais, a que dá pouquíssima atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, caso conheça o espiritismo. 8. Em que idade se pode ocupar, sem inconvenientes, de mediunidade? Não há idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. Falo da mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A escrita tem outro inconveniente, o que resulta da própria inexperiência da criança, caso ela queira praticá-la sozinha ou fazer disso um brinquedo. 222. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante,
Requer muito tato para que sejam desfeitas as tramas dos espíritos enganadores. Se até homens maduros são iludidos por eles, mais expostos ainda se acham a infância e a juventude, em virtude da própria inexperiência da idade. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas levianamente por gracejo constituem